Livro de Números, capítulo de número 24. Livro de Números, capítulo de número 24. Assim que você achar, vai dando glória a Deus. Há um ambiente rico de Deus aqui, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Põe a mão sobre o ombro de alguém e diga assim: você faz parte de um povo muito abençoado. Coloque a mão sobre o ombro de outra pessoa e diga: você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quantos de fato são abençoados neste lugar? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Quantos de fato são abençoados nesta casa? Dê um grito de glória a Deus. Nem todas as pessoas percebem o quão abençoadas são. Nem todas as pessoas entendem o valor e a dimensão da bênção que repousa sobre elas. A maioria das pessoas ainda não entendeu a posição que ocupa em Cristo Jesus. Levante a mão e diga: em Jesus, eu sou abençoado. Você não veio a essa igreja para ser abençoado. Você só veio aqui para descobrir o quão abençoado você já é. Números 23 e 24, esses dois capítulos, vão nos apresentar um profeta do Antigo Testamento. O nome dele é Balaão. Balaão tinha capacidades espirituais. Anote isso: capacidades espirituais. Ele tinha uma habilidade espiritual. Ele conseguia ouvir, ver e entender o mundo espiritual. Esse homem tinha o dom de ouvir, ver e compreender o mundo espiritual. Balaão tinha algumas falhas de caráter. Esse é o nosso assunto de hoje. Balaão se ocupava de algumas ações que talvez seriam reprovadas no nosso meio. Mas uma coisa ele tinha: uma capacidade espiritual de ouvir, ver e compreender ambientes espirituais. No capítulo 24, no verso de número 15, a gente vai ver o seguinte, olha só. Números 24, 15. O texto diz assim: então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor. Vamos ao próximo, segue comigo. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Diga comigo: visão clara. Todo mundo forte: visão clara. Segue o verso, vamos lá, 16. Daquele que ouve as palavras de Deus e que possui o conhecimento do Altíssimo. Ele vê, ele ouve, ele conhece. Vamos repetir isso aqui, ó. Ele vê, ele ouve, ele conhece. Olhe para mim. Esse homem está afirmando o seguinte: eu sou capaz de ver o que Deus mostra, de ouvir o que Deus fala e de conhecer o que Deus pensa. Eu quero profetizar essa mesma bênção sobre a tua vida. Que os seus olhos espirituais sejam abertos, que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, que o seu entendimento espiritual seja aberto, para que você possa ter uma noção da sua real condição em Cristo Jesus. Bom, já conhecemos nosso personagem dessa noite. É Balaão. Balaão é um homem que vê, ouve e entende, compreende. Balaão vai ser acessado por um rei chamado Balaque. Quem é Balaque? Eu estou contando o contexto bíblico
para você entender onde isso vai chegar na sua vida. Quem é Balaque? Balaque era um rei de uma terra por onde o Israel que saía do Egito. A gente está em Números. O povo vem marchando sob a liderança de Moisés. Esse povo acabou de sair do Egito, a maior superpotência dos seus dias. Esse povo vem forte, vem vigoroso. Balaque sabe que não adianta tentar enfrentar Israel por meios naturais, porque existe um Deus sobrenatural lutando por seu povo. Toque alguém e diga: a batalha é espiritual. Israel era uma pequena nação, uma jovem nação, de um exército ainda em formação. Mas veja uma coisa, Balaque sabia que o segredo de Israel não era o tamanho do exército, o segredo de Israel não eram as armas que possuíam. Ele sabia que o segredo de Israel era o Deus que lutava por eles. Ele sabia que o segredo de Israel não era habilidade de soldado, não era estratégia militar, mas o segredo de Israel era a bênção que sobre eles estava. Garra na mão de alguém, segura para ele sentir a tua presença e diga: o teu segredo não é a força, não é a estratégia, não é o recurso, nem a sabedoria. Diga: o teu segredo é a bênção do Senhor que está sobre a tua vida. Quantos fazem parte do povo mais abençoado da terra? Diga glória a Deus. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Bom, a gente tem Balaão, vê, ouve e entende o mundo espiritual. E a gente tem Balaque, um rei ímpio, mas que sabe que o espiritual define sobre o natural. Vamos declarar isso? O espiritual define sobre o natural. Você veio hoje mexer no espiritual para definir sobre o seu natural. Enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você oferta, enquanto você profetiza, você está movendo no ambiente espiritual, para que você possa ver isso acontecer no ambiente natural. Tem palavras que você vai declarar aqui hoje que vão interferir no teu dia de amanhã. Tem coisas que você está colocando diante de Deus aqui no espiritual, mas que vão mover lá na tua casa quando você chegar. Tem palavras que você está movendo nas regiões celestiais aqui, mas que elas vão liberar algo para você daqui para o final do ano. Quem está entendendo? Então Balaque prepara e diz assim: Balaão, o segredo está no espiritual. Dois ímpios entendem, e muitos crentes não entendem. É por isso que Jesus vai dizer que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da... Porque dois ímpios estão entendendo que se algo vai definir a batalha natural, é começando pelo espiritual. Pegou a ideia? Entrou na história? Vamos seguir. Então o rei Balaque diz assim: Balaão, eu quero contratar você. Eu quero que você lance uma maldição sobre o povo de Israel. Eu quero que antes dos meus soldados pegarem a espada, antes de eu começar uma batalha, eu quero que você declare algo no reino do Espírito, para que eu possa vencer Israel no reino natural. Balaão prontamente assina o negócio. E a Bíblia diz que ele vai subir numa montanha. E no alto da montanha ele vai começar a observar Israel. Observar Israel. Capítulo de número 23, verso de número 8 do livro de Números. Números 23, verso 8. Então ele sobe lá na montanha, vai lá, e ele começa a olhar.
por um ângulo, ele começa a olhar e procurar algumas coisas em Israel. E ele vai olhando. Números 23, verso 8. Põe o texto lá. E ele vai olhando, procurando o que ele vê em Israel, o que ele enxerga em Israel. E lá no capítulo 23, no verso de número 8, ele vai dizer o seguinte: recebi ordem para abençoar. 23 verso 20, perdão. 23 verso 8, isso. Perdão, eu errei aqui. Vamos lá. 23 verso 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, e dos montes eu os avisto. E olha o que ele diz: vejo um povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. É como se Balaão viesse aqui e começasse a olhar para esse auditório daqui da onde eu estou, e olhando ele diz: não posso amaldiçoar quem Deus não quer amaldiçoar. Eu olho para eles e vejo um povo diferente, separado, um povo escolhido por Deus. Diga glória a Deus. O que Balaão viu? Um povo eleito. Repete comigo: povo eleito. De novo e mais forte: um povo eleito. Vocês fazem parte do povo eleito de Deus. Balaão está vendo que muita gente está na igreja hoje e não vê. Você faz parte do povo eleito de Deus. Não importa se alguém fez alguma coisa e colocou na tua esquina. Não importa se você foi abrir a tua loja e tinha alguma coisa na porta da loja. Não importa se alguém mandou um recado ameaçando você. Ninguém ameaça quem Deus não quis ameaçar. Ninguém amaldiçoa quem Deus não quis amaldiçoar. Ele olha e vê um povo que vive separado. Levante a mão e diga: eu faço parte de um povo separado. Ei, é o povo diferente, e quem vive diferente experimenta a diferença. Eu quero profetizar isso, Lagoinha. Recebe hoje o que o Senhor tem para a tua vida. O povo que vive diferente experimenta a diferença. Agora imagine o rei que contratou ele para mandar um feitiço para cima deles lá. E o cara diz assim: não dá para amaldiçoar quem Deus não quer amaldiçoar. Mas uma coisa eu admiro no Balaque: perseverança. Ele diz assim: vamos olhar por outro lado, vamos olhar por um outro ângulo. Quem sabe, olhando por outro lado, você percebe alguma coisa de ruim neles. Números 23, verso 20. Ele vai olhar de novo, e ele começa a olhar. Ele começa a olhar. E ele vai olhando, vai observando aquele povo. Lembra? Ele ouve, ele vê, ele entende. E aí no capítulo 23, no verso 20, ele lança uma segunda palavra. E ele vai dizer assim: recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. É lindo isso. Deus os está trazendo do Egito, e eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá, aleluia, vejam o que Deus tem feito. Levante a mão direita e diga comigo: povo eleito
e protegido. Por um lado ele olha e diz assim: eu vejo um povo escolhido. Por outro lado ele olha e diz: eu vejo um povo protegido. É sobre você, é sobre a sua vida, é uma profecia para você hoje, é uma palavra viva para você hoje. Quem olha o mundo espiritual vê você como eleito e protegido de Deus. Quem ouve a voz de Deus entende que o povo de Deus é escolhido por Ele e guardado por Ele. Quem pode dar glória a Deus? Quem não deu glória a Deus naquele dia foi o Balaque. Está pagando o Balaão para lançar maldição. Mas o Balaque insiste. Não, vamos para um outro monte. Vamos dar uma olhada por um outro ângulo. Vamos ver se a gente percebe alguma coisa. Porque até agora você só me disse que eles se destacam, que eles são diferentes, que eles têm uma blindagem e que diante deles Deus é como um escudo. Procura alguma coisa ruim neles. E aí Balaão sobe um outro monte e olha o acampamento de Israel, assim como eu estou olhando para vocês. E no capítulo 24, no verso de número 5, Balaão vai proferir mais uma sentença. E ele vai começar a dizer assim: quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estende-se, como jardins que margeiam os rios, como Alaés plantado pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão e suas lavouras serão bem irrigadas. Sabe o que ele está vendo? Ele está olhando um povo que morava em tendas no deserto, mas diz: eu vejo casa boa, eu vejo plantações irrigadas, eu vejo pomares, eu vejo colheitas, eu vejo abundância, eu vejo o favor. Ei, você precisa entender que os olhos espirituais já estão vendo a tua casa, já estão vendo os teus pomares, já estão vendo as tuas colheitas, pois você pode estar num deserto, mas quem olha, vê e entende pelo Espírito diz: tem rio que vai regar, tem colheita que vai chegar, tem milagre para vir, porque eu entendo que está em uma região vindo do céu para a terra. Ele diz: eu vejo um povo eleito, eu vejo um povo protegido, eu vejo um povo próspero, eu vejo a casa deles, eu vejo como é a casa deles. A sua casa é igual ao Salmo 128. As suas plantações são abençoadas e regadas pelo Senhor. Em você tem graça e favor para crescer. O que você talvez precise é abrir seus olhos, seus ouvidos e seu entendimento para receber o que Deus tem para a tua vida. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? E o rei olha para Balaão e fala assim: meu, eu te chamei aqui para jogar uma praga neles. E eu imagino o Balaão dizendo: eu estou tentando. Mas quando eu olho para eles, eu os vejo como Deus vê. Quando eu olho para eles, eu entendo o que Deus tem, o que Deus quer, como Deus age. E eu vim liberar uma palavra para alguém aqui hoje, que talvez chegou aqui se sentindo o pior, ruim, mal, e achando que sobre a tua vida nada dá certo. Eu quero te dizer que existe um outro entendimento vindo do céu. Talvez você olhou a imagem no espelho e não gostou, viu a foto da tua vida e não te agradou, mas tem uma outra visão vindo do céu.
Talvez você passou o dia inteiro ouvindo vozes dizendo que você não é, não pode, não consegue, não tem. Mas eu quero te dizer, existe uma outra palavra vinda do céu. E quando a realidade da terra não combinar com a realidade do céu, eu vou deixar de lado a realidade da terra e vou clamar até que venha o teu reino, até que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Segure firme na mão de alguém e diga: orar é chamar a realidade do céu para a terra. E na realidade do céu você é eleito, você é protegido e você é abençoado. Será que tem alguém para dar um aplauso ao Senhor e um glória a Deus aqui neste lugar? Então Balaão sobe um quarto monte. E de novo ele vai observar o povo. E de novo ele vai olhar para aquela gente. Aquela gente que era escrava até bem pouco tempo. Aquela gente que vivia no deserto e só tinha uma promessa. Aquela gente que tinha uma herança, mas não tinha conquistado nada ainda. E mais uma vez ele olha para eles. E no capítulo 24, no verso 18, ele abre a sua boca e diz, 24, 18, ele diz: Edom será dominado, Seir seu inimigo também, mas Israel se fortalecerá. Oh, aleluia. Eu vim pregar para o povo mais forte de Paulínia. Eu vim pregar para gente eleita, protegida, abençoada, que cresce e se fortalece. E eu vim declarar que uma verdade espiritual se estabeleceu nessa passagem, que ela vai prevalecer pela Bíblia. Só para a gente confirmar isso, eu quero que você viaje comigo séculos à frente. No livro de Neemias, no capítulo de número 13. Neemias capítulo 13, verso 2. Neemias 13, verso 2. Olha o que o texto diz. É lindo isso. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Levante a mão e diga: mas o meu Deus é quem transforma maldição em bênção. Ei, levante a mão e diga: eu sei que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus e que são chamados por Ele. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Deus está te chamando aqui hoje. Deus está ministrando nossa vida neste lugar. Feito isso e contado a nossa história, o que a gente entende? Que ainda que homens subam os montes, ainda que o inferno abra sua boca, ainda que o maligno trabalhe contra você, ainda que as pessoas se posicionem de maneira contrária, não há arma forjada que prospere contra o povo de Deus. O que eu quero te dizer é que você faz parte desse povo eleito, protegido, próspero e que cresce. Que você está incluído em uma herança espiritual, algo que vem de geração em geração, de fé em fé, se manifestando entre nós. Portanto, hoje aqui eu vim declarar: ainda que o inimigo tenha rugido contra a tua vida, ele não tem poder
O Senhor hoje está operando livramentos e libertação. Eu vim com essa palavra porque tem gente que estava carregando um fardo, com medo de maldições, com medo de palavras, com medo disso. Deixa eu te dizer, em Êxodo capítulo 20 vai dizer que a maldição pode ir até a 3ª ou 4ª geração, mas a bênção prevalece até 1000 gerações dos que amam a Deus e temem o seu nome. Eu quero te dizer, a bênção é maior que a maldição, e você não carrega esse fardo sobre a tua vida. E quem sabe você ainda não entendeu. E aqui eu entrego a minha mensagem. Só fiz a introdução até agora. Que você é herdeiro de bênçãos espirituais. Que você está debaixo de um legado de bênção e favor. E que talvez você está me ouvindo e dizendo: ah, que história boa. Mas não é a minha história. Deixa eu te dizer, essa história é sua história. Porque nessa aliança você também foi incluído. Nessa herança você também foi arrolado no testamento. E o problema é que nós muitas vezes não caminhamos com essa convicção. Gálatas capítulo de número 3, verso de número 13 e verso de número 14. Gálatas 3, 13 e 14. Eu preciso que você entenda isso. Essa é uma verdade para você grifar, marcar na sua Bíblia e levar para casa. Gálatas 3,13 diz assim, olha só: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, aleluia, que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Agora veja, verso 14, que diz assim, olha só: isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Deus está dizendo: eu tomei a maldição para incluí-los nesta bênção. É por isso que você precisa andar como povo abençoado, que caminhava pelo deserto, mas quando olhavam para eles viam casas, que caminhava pelo deserto, mas quando olhavam para eles viam pomares, plantações e jardins regados, que caminhavam como um povo que acabara de sair da escravidão, mas viam neles o escudo que era o próprio Deus que os protegia. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Você foi incluído na herança, você foi incluído no favor, você foi incluído na promessa. Então você não pode olhar para um judeu e dizer: uau, como o judeu é abençoado, uau, como Israel é abençoado. Deixa eu te dizer, a bênção de Abraão transbordou Israel, transbordou Judá, caiu sobre os gentios, alcançou o povo do Brasil, o povo de São Paulo e o povo de Paulínia. Nós fazemos parte da herança do Senhor. É uma mentalidade que precisa ser mudada. Você não vai cuidar dos teus negócios como... Você não vai gerir a tua família, tocar a tua vida, fazer os teus planos como alguém que carrega o fardo de uma maldição, ou que precisa sozinho romper, porque o Deus Todo-Poderoso já quebrou a maldição e incluiu você numa herança. Negocie como herdeiro, sonhe como herdeiro, trabalhe como herdeiro, viva como herdeiro, porque o teu Pai abriu o céu sobre a tua vida e a bênção dele desce como chuva, de maneira tal que você nem tem onde guardar. Levante as tuas mãos lá no 3º andar e diga assim: eu tenho sobre a minha vida a bênção de Abraão. Eu não sei o quanto você conhece da vida de Abraão.
Mas eu preciso te dizer algumas coisas. Abraão, tem algumas coisas que me encantam na história dele, e eu vou falar em minutos para você. Abraão, ele tinha uma bênção geracional. A bênção que ele carregava se estendia sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre os filhos dos filhos dos seus filhos, de geração em geração. Eu sou herdeiro dessa bênção. Meus filhos são abençoados, meus netos serão abençoados, meus bisnetos serão abençoados. E quando chegar uma geração que nem lembrará do meu nome, nem saberá que talvez quem eu fui, estará sendo abençoado, porque a bênção que Deus tem vai além da minha vida, vai além do meu nome. Eu vim dizer para você que hoje você faz parte de um povo que tem uma bênção geracional. Seus filhos não foram criados para maldição, seus filhos não foram gerados, sua família não é uma fonte de maldição, mas sua família é uma fonte de bênção. Filhos e netos e bisnetos, gente que ainda nem nasceu, está sendo contemplada pela tua oração nesta noite. E eu estou declarando que todo levante de Satanás contra a tua família já caiu por terra. Abraão tinha uma bênção geracional, mas Abraão também carregava consigo uma bênção de longevidade. A Bíblia diz que a força de Abraão se renovava, que ele ainda velho teve filhos, que Abraão tinha força e vigor. Ei, eu não vim falar só de cura, eu sei que Deus cura, mas eu quero te dizer, existe uma bênção sobre a tua vida. Tua genética tem uma herança de longevidade, e nós declaramos que toda doença e enfermidade já foi quebrada e rompida nessa bendita noite de fé em Cristo Jesus. Levante a mão e diga: minha família e minha saúde estão incluídas na minha herança. Quem pode dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Quem pode dar um glória a Deus neste lugar? Tem saúde transbordando nessa palavra, e tem gente que vai sair daqui curada. Deus vai tocar o teu sangue, Deus vai tocar os teus ossos, Deus vai tocar o teu corpo, o teu ventre. Quando eu olho a vida de Abraão, Abraão também tinha uma outra bênção. Abraão era próspero em tudo que ele fazia. Abraão punha a mão para cuidar de gado, o gado crescia. Abraão decidia trabalhar no campo com a plantação, e a plantação prosperava. E se ele comprava a terra, construía um shopping, um condomínio em volta da terra que ele comprou. O que acontece é que quando Abraão colocava a mão em algo, aquilo prosperava e era abençoado. E essa bênção de prosperidade também está sobre a minha e sobre a tua vida. Eu creio nas promessas do Salmo 1: tudo quanto fizer prosperará. O entendimento do Salmo é maravilhoso, sabe por quê? Ele não diz o que você tem prospera, ele diz o que você faz prospera. Porque às vezes você está aqui dizendo: mas eu não tenho nada. Ele está dizendo: eu não disse que ia prosperar o que você tem, eu vou prosperar o que você faz. Começa a fazer e veja a mão de Deus na tua vida. Começa a fazer e veja a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores. Eu sinto que há algo de Deus sendo ativado na tua vida hoje. Dê um salto da tua cadeira, fique de pé. Eu vejo bênção do Senhor derramada sobre a tua família. Eu vejo bênção do Senhor derramada sobre a tua saúde. Eu vejo bênção do Senhor derramada sobre os teus negócios. Eu vejo o favor de Deus descendo nesta casa como nuvem. A Bíblia diz que então em Cristo somos benditos como Abraão. A Bíblia diz que em Cristo toda maldição foi tirada, todo peso de maldição foi levado, para que nós fôssemos incluídos na promessa de Deus. Pela obra da cruz, você foi livre da maldição. Pela ressurreição de Jesus, você foi incluído no rol da família de Deus. E em Cristo Jesus você é bendito como o crente Abraão. Sim, você faz parte do povo mais abençoado dessa terra. Se Balaão olhasse para você hoje, Balaão ia ver um povo diferente, separado.
Se Balaão olhasse aqui hoje para o que eu estou vendo, ele ia dizer: é um povo protegido e guardado por Deus. Se Balaão olhasse para você hoje, ele ia dizer: a sua casa é bela e formosa, e os seus jardins florescem e frutificam. Se Balaão olhasse para você, ele ia dizer: você vai se tornar forte e grande, porque o favor de Deus está sobre a tua vida. Mas eu te falei sobre algumas bênçãos de Abraão. Mas Balaão só podia ver isso porque seus olhos estavam abertos, seus ouvidos estavam sensíveis, e o seu entendimento estava ativado. Eu oro na noite de hoje para que os seus ouvidos possam ouvir o que Deus está dizendo à igreja nesta noite. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu oro para que seus olhos sejam abertos e você possa ver quão abençoado você é e quão abençoada é a tua casa. Eu oro para que o seu entendimento avance, para que você tenha a compreensão do favor de Deus sobre a tua vida. Mas Abraão também tinha uma outra bênção, porque as bênçãos que a gente pode ver e contar são passageiras. Mas Abraão também tinha o que eu chamo de bênção eterna. Jesus vai dar testemunho disso, dizendo que Abraão pôde ver a salvação em Jesus, que Abraão pôde ver a salvação, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Portanto, Abraão não tinha apenas uma bênção para a família, não tinha apenas uma bênção para a saúde, não tinha apenas uma bênção para os negócios, mas ele tinha uma bênção para entrar no céu, ele tinha uma bênção para viver eternamente, ele tinha uma bênção de salvação em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo de número 22, no verso de número 31, Jesus vai dizer: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Abraão tinha uma bênção que a morte não pode apagar. É possível que daqui 3 ou 4 gerações ninguém lembre do seu nome. Quantos aqui sabem o nome dos bisavós? A maioria não sabe. Por mais que Deus te dê saúde, em alguma hora o teu corpo vai desligar dessa terra. Por mais que você se torne próspero, o fim da linha vai chegar. Mas Abraão sabia: essa história não termina aqui. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Abraão sabia que existia uma bênção que duraria para toda a eternidade. Eu vim liberar aqui, ó. Tem bênção sobre a tua casa, tem bênção sobre a tua saúde, tem bênção sobre os teus negócios. Mas tem uma bênção que você não pode abrir mão. É a bênção de viver eternamente com Jesus. É a bênção de viver eternamente com Jesus. Eu quero te dizer que a fé em Jesus te coloca debaixo de todas estas bênçãos. E você vai desfrutar as bênçãos terrenas e as bênçãos eternas, pois eu vejo que elas estão sobre nós como um pacote que Deus quer nos entregar nesta noite. Se você pode, levante as mãos e diga: eu quero viver abençoado como Abraão viveu. Eu quero entender e compreender quão abençoado eu sou na presença de Deus. Quem crê nisso, diga amém.